Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 690 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos iniciar hoje o capítulo 12 de Hebreus. Depois de nós investirmos um tempo precioso no capítulo 11, que fala de fé do começo ao fim, são 40 versículos, onde nós gravamos aqui 22 áudios, quase um áudio a cada 2 versículos, né? Então, foi realmente um tempo precioso, onde nós pudemos aprender com cada um dos heróis da fé. Inclusive, gravei um vídeo, não foi nem áudio, um vídeo de 40 minutos com um resumo do capítulo 11 de Hebreus, falando sobre fé. E hoje vamos entrar no capítulo 12, dia 690, já falei. E eu creio que esse início do capítulo 12, que são os primeiros 3 versículos que nós vamos pegar hoje para estudar, ele é a cereja do bolo. Vamos botar o capítulo 11 como sendo um bolo maravilhoso, onde nós degustamos cada versículo. E esses 3 primeiros versículos do capítulo 12, eu acho que é a cereja do bolo. Porque sim, nós aprendemos com todos os heróis da fé citados ali. Sim, nós aprendemos o que é fé que agrada a Deus, como colocar isso, o que cada um dos heróis nos ensinou a respeito da fé. Mas o mais importante é que nós façamos isso que está escrito aqui nesses 3 primeiros versículos do capítulo 12. Olha o que ele fala, gente. Vou ler aqui, estou com 3 versões abertas aqui na minha frente. Tá? Vamos começar pela versão NTLH, que é a mais simples. Diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas. Ou seja, ele está falando dessas testemunhas, dos heróis da fé. Tantas pessoas, né? Que nos mostraram o que é ter fé na prática. Então ele fala, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, nós deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Então, gente, nós estamos numa corrida, nós estamos numa maratona, vamos dizer assim. Temos que continuar, não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos começar com força total, dando aquele gás inicial e de repente parar, desanimar e ficar no meio do caminho. Temos de continuar correndo essa corrida da fé. Amém? Versículo 2, conservemos todos nós os nossos olhos fixos em Jesus. Aí sim, olha, a cereja, o maior de todos os heróis da fé. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Então, a nossa fé ela se inicia em Jesus. E ele é quem a aperfeiçoa, não só inicia, mas também nós continuamos a ter fé quando nós continuamos a olhar para Jesus. Ele inicia e aperfeiçoa. Na outra versão, já vou trazer aqui a versão Almeida Revista Atualizada. Fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor, ele que criou a fé, ele consumou a fé. O ato de obediência dele a Deus Pai, vindo, abrindo mão da posição de filho único de Deus, abrindo mão dessa posição, dessa glória. Ele veio, se fez homem, se humilhou, pobre, aquele servo, e ele, por fé, por confiança, por acreditar no Deus Pai, ele veio e morreu naquela cruz. Ele consumou a fé que ele mesmo criou para que todos nós possamos, ao olhar para ele, iniciar essa fé dentro de nós e também aperfeiçoar essa mesma fé,
cada vez mais, para que ela possa estar cada vez mais forte e que possamos estar cada vez mais pertinho de Deus, agradando esse Deus maravilhoso que é nosso Pai, que nos ama tanto. Amém? Passando pelas provas, para que estejamos aptos a receber o prêmio maior que Ele tem preparado para nós. Amém? E continuando aqui, ainda no versículo 2 diz assim: Ele não deixou que a cruz, Jesus, não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Não, a cruz não parou ele. A cruz não desanimou ele. Pelo contrário, continuando aqui, por causa da alegria que lhe foi prometida. Olha só, a alegria que lhe foi prometida. Assim como Deus promete também para mim e para você algo grandioso, Ele também tinha prometido para o Filho uma recompensa também grandiosa. Então, pelo contrário, a cruz não fez com que ele desistisse. Por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora ele está sentado do lado direito do trono de Deus. Uau! Olha que privilégio! Jesus hoje é aquele que está do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Assim como Deus, Ele também é Todo-Poderoso, pois com Deus Ele é um. Amém? Que honra, que glória que Ele recebeu, mas Ele pagou um preço alto, assim como nós também devemos estar prontos para as provas que vamos ter que passar. E apenas com fé vamos passar e sermos aprovados nas provas da vida. Amém? E versículo 3 para a gente fechar hoje. Pensem no sofrimento dele, de Jesus. Pensem nisso, reflitam nisso. Quando você estiver achando, a vida está difícil, está sofrido, coitadinho de mim. Ei, olha para Jesus, olha para o sofrimento dele. Continuando. E como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Aqueles que pecaram, aqueles que o crucificaram. Jesus suportou com paciência esse ódio, com paciência e amor. Então, terminando assim, vocês não desanimem e nem desistam. Amém? Vou repetir. Não desanimem e nem desistam. Por que Deus está trazendo isso para vocês? Porque Ele sabe que existem momentos nas nossas vidas que nós vamos passar por situações que nos trazem desânimo, nos trazem pensamentos de desistência. Às vezes pessoas estão desistindo de viver. Mas Ele fala, ei, não desanimem, não desistam. Olhem para o consumador da fé, olhem para o autor da fé. Olhem para aquele que inicia e aperfeiçoa a fé dentro de vocês, Jesus, o meu Filho único, que hoje é o primogênito, porque Ele veio ao mundo para trazer salvação e para fazer com que cada um de vocês sejam também considerados agora filhos meus. Se vocês aceitarem Jesus como Salvador, como Senhor, como irmão primogênito, vocês agora são co-herdeiros com Ele de tudo aquilo que eu tenho preparado para vocês e de tudo aquilo que eu já dei para o meu filho. Vocês também vão herdar junto com ele o grande prêmio, o galardão maior de todos, que é estar com Deus no trono, sentado ao lado de Jesus, no trono. Ele falou, li isso hoje, lá em Apocalipse 3, últimos versículos. É isso que Jesus, Deus, tem preparado para todos nós. É isso que Ele quer. Na Nova Jerusalém, reinar com Jesus. Amém? Isso é maravilhoso. Eu tenho uma terceira versão aqui em inglês, que eu gosto muito de ler a Bíblia em inglês também. Parece que o vocabulário usado parece que é até mais profundo. Mas enfim,
Não vou ler aqui, porque já está ficando grande o áudio, mas ele diz, né, que nós devemos guardar, continuar com os nossos olhos em Jesus, que é o campeão. O campeão, ele usa essa palavra aqui em inglês, né? O campeão que inicia e aperfeiçoa a nossa fé. Ele é o campeão, ele venceu. E nós também somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Tá? E nessa versão em inglês também fala, né, que ele, apesar da vergonha da cruz. Imagina a vergonha que ele passou. Se você está passando por alguma situação vergonhosa, se você está passando por alguma situação humilhante, ei, olha para Jesus, olha para o que ele passou e olha aonde ele está hoje. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Amém? Que nós possamos refletir no que ele passou, refletir no sofrimento dele. E assim nós podemos fortalecer nossa fé. Porque, como já falamos no capítulo 11, por que esses heróis da fé conseguiram vencer? Porque eles tinham os olhos fitos na pátria celestial. Na pátria celestial. E agora, mais ainda do que a pátria celestial, nós temos a oportunidade de olhar para Jesus. Aqueles lá do Antigo Testamento não conheceram esse Jesus que nós temos a oportunidade de conhecer, por mais que ele fosse profetizado lá atrás. Mas hoje nós temos a vinda e a vida de Jesus aqui testemunhada nas boas novas, nos evangelhos, né, os 4 evangelhos que falam desse Jesus e que nós podemos olhar para esse exemplo. Tantas coisas ele fez, tantas coisas ele nos ensinou, tantas coisas ele passou. E ele está vivo hoje, dentro de nós. Amém? Que possamos fortalecer a nossa fé com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai amado, te agradecemos por tamanho testemunho, por tamanho exemplo de fé. A cereja do bolo, Jesus, o maior dos heróis da fé, aquele que é o campeão, aquele que é o grande vencedor. E ele falou, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que também possamos vencer, que possamos estar sempre olhando para esta vitória de Jesus e também refletirmos em tudo aquilo que ele passou para alcançar essa vitória. Pois se ele conseguiu, vindo como homem, passando pelas mesmas dores que nós também sentimos, mesmas provações, nós também vamos conseguir, com a ajuda de Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus também. Amém? Recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, começamos com chave de ouro esse capítulo 12. Continua comigo aqui, vamos juntos e crescer cada vez mais na nossa fé, na nossa intimidade e relacionamento com esse Deus maravilhoso que nos ama. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.